todas. Estamos iniciando mais uma aula de TCC1 para a turma da enfermagem, também podendo ter alguns alunos de biomedicina assistindo a aula hoje. Pergunto a vocês, se vocês permitem que seja feita a gravação da aula para que depois eu possa estar postando no meu canal do YouTube para vocês assistirem depois, ou caso alguém tenha faltado a aula, possa assistir para vocês revisarem o conhecimento. Então, vocês concordam que eu faça a gravação e depois disponibilize no meu YouTube? Sim. Sim, professora. Beleza. Então, gente, vamos lá. Começando nossa continuidade, da aula da semana passada. A gente tinha parado nessa parte de replicação. E aí, como eu tinha dito antes, a replicação ela implica em fazer o mesmo número de medições em sujeitos diferentes, chamados réplicas ou unidades experimentais. E nisso a gente tinha falado justamente da questão de que no exemplo, lá que a gente estava falando, da glicemia que estava sendo verificada de pessoas em Patos e aqui em João Pessoa, e aí que poderia ser em Campina Grande, no sul do país, no norte, seja lá onde fosse, Então, em cada local que fosse feita a coleta de dados, seria necessário que fosse feita da mesma forma. E isso a gente chama de réplica, ou seja, você fazer exatamente a mesma coisa em cada, vamos supor, local, em cada unidade, seja lá o que você estiver estudando. Então, é importante para que você possa comparar os resultados. E aí, por que a gente deve fazer réplicas? Porque existe variação, é algo tão simples. Então, a gente viu na aula passada, falamos sobre variações de indivíduos, de populações, de objetos. Então, a gente faz pesquisa justamente porque existe variação. Então, a gente vai querer comparar, ver médias de algumas coisas e buscar resultados porque cada cenário pode ter um resultado diferente, Então, vamos supor, uma coisa você trabalhar num hospital A, num país de primeiro mundo, outra coisa você trabalhar num hospital B, num país de terceiro mundo. Então, vão ter cenários que vão variar, e graças a essa variação que a gente desenvolve nossas pesquisas, e tem toda a diversidade, do nosso conhecimento. Então, um exemplo, os homens e mulheres, a pergunta norteadora do indivíduo é que perguntando se homens e mulheres diferem na altura. E aí você vai testar, essa hipótese de que eles não diferem. Então, sua pergunta é se eles diferem e a sua hipótese é que não, a altura deles é igual. E aí você pega apenas um casal e determina a altura dele. E aí, qual é o problema dessa pesquisa? Gente, o que é que vocês acham? Hello? Terra chamando? Pessoal? Pessoal, meninas? O que é que vocês acham? Não, professora. Hã? Na verdade, o problema é que eles iriam realizar com a população. Como tá cortando, tá dando interferência. Repete, por favor. Jane, desliga o microfone. Agora sim. Pronto. Porque, na verdade, eles teriam que realizar medição em mais pessoas, porque
Porque um casal só não define uma população ou um grupo. Exatamente. Como que eu posso... vamos supor que, coincidentemente, esse homem e essa mulher, né, esse casal ali que eu estou medindo, eles têm a mesma altura. Então, se eles tiverem a mesma altura, acabou-se. Pronto, minha hipótese foi aceita, né? Que eles não diferem. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente vai fazer nossa pesquisa, porque a gente precisa observar esses detalhes, certo? A gente precisa estar tendo o cuidado de não estar, como que eu posso dizer, pegando um número insuficiente, né, de informações, porque esse número insuficiente vai poder estar fazendo com que vocês estejam coletando os dados de forma errada, certo? Porque vai ser a variação ali não vai estar sendo levada em consideração e com isso vocês não vão ter a realidade, o reflexo, né, da realidade. Então, tenham cuidado. Então, vamos lá. Continuando aqui. Se a gente agora, pegar e no lugar de um casal, a gente pegar... vamos supor que a gente estivesse querendo avaliar a altura dos alunos de enfermagem da Santa Emília. Então, se no lugar de um casal, a gente pegasse agora 10 casais para a enfermagem. E aí, o que é que vocês acham? A comparação seria melhor, porém a pesquisa a gente teria que informar, né? Que a base foi 10 casais, né? Isso, lógico, sempre vai ter que ter amostra. Então, como vocês restringiram agora, a hipótese não é de homens e mulheres no contexto geral da humanidade, né? Agora eu restringi, eu tenho um cenário. Os cenários são os alunos de enfermagem da Santa Emília de Rolar. Então, é um número X de alunos. Então, dentro desse número X, eu vou ter o quê? Vou ter uma porcentagem ali que a estatística vai me dizer quanto que eu devo utilizar para ser significativo aquele resultado. Então, vamos supor que 10 casais fossem suficientes. Eu espero que na próxima aula eu tenha uma ferramenta aqui que possa ajudar. É porque para eu montar um negócio aqui agora vai demorar. Não. Eu vou tentar para a próxima aula, tá? Botar um quadrinho aqui, alguma coisa para que eu possa desenhar, porque desenhar com mouse vai sair uma negação, tá? Não sai exatamente como a gente quer. Então eu vou tentar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não era isso que eu queria. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vocês estão vendo a tela, gente? Do PowerPoint? Sim. Tá, pronto. Vou tentar desenhar aqui, tá? Então, na estatística, ela tem uma ferramenta que vai permitir que vocês saibam, né, é um cálculo matemático que faz com que vocês saibam qual seria o número mínimo para que vocês tivessem, como que eu posso dizer? Tivessem identificando justamente se aquele número é ou não suficiente. E aí, esse teste, eu não lembro qual é o nome do teste, tá? Mas existe esse teste estatístico, vocês podem pesquisar. E aí ele vai trazer um gráfico para vocês da seguinte forma. Então, desconsiderem a mão torta, porque eu estou desenhando com o mouse, tá bom? Então, a gente tem aqui esse gráfico. Ai, meu Deus. Vai ficar parecendo desenho de criança, mas tudo bem. Que coisa ruim desenhar com mouse. Então, o que é que vai
trazer nesse gráfico. Então, eu vou ter um número, tá? Aqui seria, aqui, ó. Ai, meu Deus. Aqui seria 0, tá? Então, 0 participantes, né? Então, à medida que eu vou subindo a quantidade de pessoas, se considera a mão tremendo, então vai chegar um momento que o gráfico ele vai, que a gente chama de estabilizar. Então, o que é que vocês observam aqui? Que a partir deste pontinho, peraí, deixa eu tentar fazer uma setinha aqui. Que a partir deste ponto, ele ficou reto. Tá vendo? Significa o quê? Que independente... Eita, linha torta da gota. Independente de quanto a mais, a partir deste ponto, de quanto a mais vocês coletarem os dados, vocês vão ter o mesmo resultado. Ou seja, eu vou coletar, se eu determinar, vamos supor, este ponto aqui, quer determinar este ponto. Eu pegando esse ponto, então, se eu pegar mais, vamos supor que aqui fosse 100 pessoas. Que fosse 100. Meu Deus, porque eu inventei de fazer isso. E aqui, vamos supor que fosse 1000. Então, se eu colocasse, sei lá, 342 pessoas aqui, então, se eu botasse 342 pessoas aqui, observem que a minha média iria dar mais alta. Se eu pegasse um pouquinho mais, a minha média também iria ser mais alta. Até que eu chegaria neste ponto aqui, aonde a minha média iria sempre ser a mesma. Independente de quanto mais eu coletar, certo? Então, se eu coletar aqui, 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 sempre seria a mesma. Então, eu não precisaria estar pegando mais pessoas. A partir de 1000, meu resultado sempre seria o mesmo. Isso ajuda para quê? Para que eu saiba que eu não preciso de 200, não preciso de 1.500 pessoas, eu não preciso de 500.000 pessoas. Só com 1000 já vou conseguir ter a resposta do que eu quero. Tá? A matemática ela ajuda vocês nisso aí. E aí, para solucionar esse exemplo que a gente estava falando, vamos supor que 10 fosse suficiente aqui para 10 casais, né? 20 pessoas. Agora, se eu quero medir não só os alunos de enfermagem, eu quero saber qual é a média de altura dos alunos da faculdade toda. Os 10 casais seriam suficientes? Hein, gente? O que é que vocês acham? Hein, gente? Acredito que depende da quantidade de pessoas que tem na faculdade, não? Do total? Não, prestem atenção. Se a gente, para a enfermagem, a gente determinou que 20, né, 10 casais eram suficientes, então se eu colocar o curso de biomedicina, o curso de radiologia e o curso de estética, eu vou aumentar. Então, se eu estou aumentando o total, eu vou ter que aumentar a minha amostra, certo? A gente sempre tem que tomar como base o total para a gente poder definir a amostra da gente. Então, para o total de alunos de enfermagem, os 10 casais seriam suficientes, mas para o total dos alunos da instituição, vamos supor, para a enfermagem fosse 400 alunos, e aí os 10 casais fossem suficientes. Para a instituição toda, 1.000 alunos, então eu subi de 400 para 1.000, entendeu? Então, para 1.000 já não seria mais suficiente. Como que a gente faria então? Vamos supor que vocês colocassem lá na estatística
vocês colocassem lá na estatística e lá estaria dizendo que apenas, sei lá, 50 casais seriam suficientes. Bom dia, Ellenberg. A gente está tratando aqui de réplicas, tá? E aqui eu fiz esse gráfico muito bem feito, né? Picasso desenhando aqui, para explicar uma informação para vocês. Aí, no caso, como está gravada, né, a aula, você pode pegar esse iniciozinho depois. Então, gente, no momento que a gente tem 10 pessoas, né? Vamos supor, eu tenho 400 alunos de enfermagem e eu quero medir a altura deles para saber a diferença entre a altura de homens e mulheres, né? Para mim, minha hipótese é que eles não diferenciam. Então, eu vou fazer uma análise. A minha estatística, ela mostrou, eu coloquei lá na matemática, ela me diz que com 400 alunos, 10 casais seriam suficientes. Agora, eu quero fazer com a instituição em toda, vamos supor, 1.000 alunos. A estatística me mostrou agora que seriam 50 casais. Agora eu quero saber a média de altura do bairro todo, do bairro lá da Torre, né, onde a faculdade está. E aí, esses 50 casais seriam suficientes? Eu não sei quantas pessoas moram por bairro. Não, porque o total mudou. O total mudou. Então, vamos supor que eu tenha conseguido identificar que, na média, apenas 100 casais seriam suficientes. Agora, eu quero saber de João Pessoa. Não só o bairro da Torre, eu quero saber de João Pessoa. E aí, a gente tem agora um universo muito maior, não é? Então, a gente precisa ir em todos os bairros? Não. Como que a gente poderia estar contornando um trabalho quando ele é assim mais macro, né? Ele é bem maior? A gente poderia fazer o seguinte, eu determino 5 bairros e nesses 5 bairros, e aí a gente vai fazer o quê? Réplicas. Nesses 5 bairros eu pego 100 casais. Entenderam? Eu quero saber agora para Paraíba. Eita, e agora? Então, eu quero saber para Paraíba. Então, vou fazer o quê? Eu vou pegar 10 cidades. Essas cidades elas devem ser de forma aleatória, tá? Eu vou sortear 10 cidades. E aí, nessas 10 cidades, cada uma eu vou pegar 5 bairros. E em cada bairro eu vou pegar 100 casais. Eu quero saber agora para o Brasil. Aí eu faria a mesma coisa. Então, para o Brasil e cada estado, eu pegaria 10 cidades, em cada cidade eu pegaria 5 bairros, em cada bairro eu pegaria 100 casais. Entenderam? Hein, pessoal? Entendi. Eu entendi. Para entender, né? Então, para vocês verem que, dependendo da situação, você vai precisar coletar mais ou menos informações, tá? Mais ou menos dados. Então, continuando. Em vez de pegar 10 casais e tudo aquilo que a gente explicou agora. Então, trabalhar com réplicas é uma forma de gerir a variação interindividual que existe, né? A variação, como a gente falou, a gente vai ter variação de altura, de peso, de cor da pele e tantos outros aspectos. Então, quanto maior o número de réplicas, maior a nossa confiança que a diferença não é devido ao acaso. E aí a gente vai ter justamente o nosso gráficozinho aqui, né? Se eu não cheguei neste ponto aqui, então, se eu for coletando mais, o meu número vai aumentar. Vai ter variação, então não cheguei naquele ponto-chave, né? Importante para minha pesquisa, para não ter ali que aquela variação foi por acaso e não de fato porque eu cheguei no ponto determinante para minha pesquisa ter validade. Então, a estatística é pensada durante a elaboração do projeto, antes e não depois da coleta de dados. Isso é extremamente importante que vocês estejam com essa informação em mente. E aí a gente chega no outro ponto, que é a randomização. Vocês já ouviram falar disso? Vocês sabem o que é algo randomizado? Não, acho que eu nunca ouvi falar nessa palavra. Não? Não. Tem certeza? Vamos ver que talvez vocês tenham ouvido.
Não estejam associando ou não estejam lembrando. Mas vamos lá. Se você jogou videogame na vida, certo? Ouviu alguém jogando, né? E eu acho que todo mundo conhece um videogame mesmo que não tenha jogado. Então, existem algumas situações, vou colocar aqui exemplo de jogo de luta, tá? Então, num jogo de luta, você faz o quê? Você escolhe, né, o personagem que você quer lutar e você pode escolher o seu adversário ou você pode deixar de forma aleatória, né? Onde o videogame lá que vai dizer quem que você vai sortear ali, vai dizer quem é que você vai lutar. Então, isso é random, tá? Quando você ativa a função random, randomizado, ou seja, a forma aleatória. E como que a gente traz isso para a pesquisa? Então, lembra que eu falei agora há pouco que em cada cidade a gente iria sortear 5 bairros e que em cada estado a gente iria sortear 10 cidades? Lembra que eu falei disso agora há pouco? Lembram ou não? Tem alguém que não Lembra, lembra? professora? Ah, tá. Então eu ia dizer tão pior do que eu em questão de memória. Então, eu falei agora há pouco, né, dessa questão de que iria ter o sorteio, tá? Então, este sorteio é justamente uma forma aleatória de você definir como que você vai escolher, né, as cidades que vão participar do seu estudo. Você pode até definir alguns critérios, por exemplo, vai haver um sorteio entre todas aquelas cidades que tenham mais de 1.000 habitantes, tá? Porque tem cidade que pode ter menos, né? Então você só vai fazer o seu estudo, só vai ter sentido, vamos supor que se ela tivesse até tantos habitantes, ou no mínimo tantos habitantes, ou até tantos habitantes. E aí dentro daquelas cidades você iria fazer o sorteio. O estudo aleatório, dependendo, né, você utilizar essa metodologia, vai depender da sua pesquisa, se vai ser interessante ou não. Tá? Nem sempre uma randomização ela pode ser utilizada, porque você pode estar criando, né, aspectos ali que não façam com que seu trabalho realmente esteja bem colocado. E aí vamos avaliar aqui algumas situações. Então, trazendo esse exemplo, né, quem é que vai ganhar as próximas eleições para governador? Pelé ou Jô Soares? Então, considerando só esses dois candidatos, né, a gente sabe que no Brasil, por ter um vínculo muito grande, né, uma paixão em relação a esse esporte, muitas pessoas eles votariam em Pelé não pela qualificação, pela compreensão dos aspectos sociais, né, políticos e por aí vai, simplesmente porque ele é jogador de futebol e ganhou muito título e pronto, fez muito gol. Acabou, para ele já é suficiente para ele ser um bom governador. Já Jô Soares, a gente sabe que intelectualmente ele é uma pessoa, né, com muito conhecimento, que pode debater sobre diversos assuntos. Lógico que isso não tem a ver com caráter, né? Não quer dizer que uma pessoa estudada, uma pessoa que tem mais conhecimento, ela vai ser um bom político, certo? E que uma pessoa que não tenha, né, tanto conhecimento vai ser um péssimo político. Não, ele pode ser honesto e acabar tendo uma boa assistência dos seus assessores, fazendo com que ele faça um bom governo, tá? Mas trazendo os dois aspectos que a gente tem aqui, que a gente conhece, né, como o pessoal já costuma dizer, Pelé calado é um poeta, né? Então imagine ele como alguém relacionado à política. E aí, nesse meu estudo, eu vou pegar a lista telefônica da Paraíba e telefono para o primeiro número de cada página par. Foi o critério que eu coloquei ali. Então, eu estou utilizando cada página par ali para fazer a minha coleta de dados. E aí, neste caso, vamos ver alguns problemas da randomização nesta pesquisa.
Então, vamos supor que a minha pesquisa fosse ser feita lá em Campina Grande. Eu peguei a lista telefônica lá de Campina. Então, os eleitores de Campina Grande, eles são representativos do Estado? Ou seja, eles correspondem a mais de 50% do eleitorado? O que é que vocês acham? Não. Não, né? Nem João Pessoa sozinha, né, que é a cidade mais populosa, a gente tem isso. E fora que mesmo que tivesse, vamos supor, 51%, mas 100% daqueles 51 iriam votar na mesma pessoa? Né? Não, então a gente não poderia estar definindo, quem ganhou aqui é que vai ser o governador, certo? Até porque, né, a gente vê muito aqui nessa questão de João Pessoa, Campina Grande, basta ter um candidato dos Cunha Lima lá, né, da família Cássio Cunha Lima, que o povo fervorosamente vota nele, mesmo já tendo sido cassado, né, perdeu já o mandato na época de governador aqui na Paraíba, comprovadamente, né, ser bandido, mas parece que as pessoas esquecem disso na hora do voto, né? E a gente fica nesse ciclo vicioso de corruptos gerenciando o nosso país. Então, outra coisa que a gente precisa observar aqui: quem tem telefone tem as mesmas preferências de quem não tem? Porque meu critério não seria pegar a lista telefônica? Então, não vai ter, né? Não vai ter. Por quê? Porque a gente vive no estado, querendo ou não, nosso estado é pobre. A gente tem cidades onde tem pessoas que não têm água, não tem nem energia elétrica ainda, né, em suas residências. Então, quem, vamos supor, mora numa cidade como João Pessoa, mais estruturada, tal, tem condições, tem uma casa, tem saneamento básico, tem tudo. Ela tem a mesma preferência de uma pessoa que não tem nem energia elétrica, a casinha ali cai nos pedaços, mora lá no interior. E aí? Né? Quem está em casa vota da mesma maneira de quem está a trabalhar fora de casa? Exemplo, vamos supor que a pessoa esteja a gente vai fazer essa ligação entre 2 e 3 horas, porque quem trabalha de manhã para tarde ainda não voltou e quem trabalha de tarde para noite já saiu. Então, eu estaria pegando justamente só quem, né, fica em casa mesmo, trabalha em casa. Quem trabalha em casa, ela vota da mesma forma de quem trabalha fora de casa? O que é que vocês acham? Não, vota não. Vota não. Por quê? Porque Ou pode até votar, mas é mais fácil não votar. É mais fácil não votar, porque quem trabalha fora de casa tá vendo o caos urbano, tá vendo o trânsito caótico, tá vendo a segurança pública, né, sem funcionar, tá vendo os buracos na rua, tá vendo a limpeza urbana sem estar sendo feita. Então tá vendo diversos aspectos que quem fica dentro de casa, né, não consegue visualizar. Porque tem coisa que a gente precisa viver, né, para sentir na pele, vamos dizer assim, para poder realmente saber que acredita e tal. Então, tem gente, por exemplo, que diz que no Brasil não tem fome, né? Então, é porque nunca precisou passar fome, né? Aí fica falando essas asneiras. Só que aí agora, assim, a gente viu que naquele caso a randomização não seria interessante. Tá? Eu poderia fazer o quê? Daquela forma que ela foi feita. Eu poderia estar fazendo o quê? Fazer como eu fiz com outro estudo lá da altura. Pegar várias cidades, vários bairros e estar avaliando a opinião daquelas pessoas. Aí, de forma aleatória, aí sim, beleza, daria certo. Agora vamos ver um outro estudo onde a gente poderia estar utilizando a randomização. Então, eu quero fazer a contagem de parasita no sangue de uma ave que transmite doença ao homem. Então, cheguei 8 horas da manhã no laboratório. Cheguei 8 horas da manhã no laboratório, né? Dormi bem, tomei meu café da manhã, tal. Comecei a trabalhar. Lembrando que vocês já tiveram aula prática, né, de microscopia. Vocês sabem que quando a gente fica muito tempo sentada ali naquele banquinho,
dói pescoço, né? A coluna fica doendo, tal, a vista, né? Os olhos ficam irritados por causa daquela luz, então fica cansativo. Então, 5 horas depois, eu passei 5 horas analisando uma amostra. 5 horas depois, eu vou analisar outra. Ou seja, eu vou estar cansada, eu vou estar vendo até unicórnio passando ali, né? Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou perdendo muito tempo analisando uma única amostra. Então, gente, existe um equipamento, uma vidraria, na verdade, tá? Eu sempre esqueço o nome dessa vidraria. Então, eu vou fazer o... Eita, danoso, que negócio feio da gota. Como é que eu faço para desfazer isso? Ai, meu Deus, eu quero apagar isso aqui. Ficou muito feio. Eu quero apagar. Deixa eu ver aqui, só um segundo, gente. Deixa eu ver se eu consigo apagar a borracha aqui. Professora, eu tô no trabalho, não consegui entrar, viu? Vou só escutar hoje. Beleza, tá bom. Então, vou tentar desenhar de novo aqui, peraí. A gente tem uma plaquinha. Ai, meu Deus do céu, tá menos ruim. Pronto. Então, essa vidraria, vamos supor, lembra aquele cálculo que a gente fez, né? Que eu mostrei para vocês o gráfico, que ele iria mostrar quanto que a gente precisa coletar, né? O mínimo que a gente precisa coletar, depois não precisa estar coletando mais, porque ele já seria suficiente. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, eu estou falando de uma ave, vamos supor que eu tenha pego 100 ml do sangue daquela ave. E aí, né, eu quero de várias aves, né, pegando 100 ml cada uma, para analisar justamente aqueles parasitas no sangue delas. E aí é importante porque elas transmitem doença ao homem e tal. Então, eu peguei esses 100 ml para avaliar. E aí, na minha plaquinha... Eita, mão reta danada. A coordenação motora tá muito boa. Tá excelente. Então, vou só falar. Eita, pronto. Ó, a última ficou melhorzinha. Mas ignorem aí a coordenação motora. Ah, é muito ruim, gente. Vocês já tentaram escrever, desenhar com mouse? Desenhar com mouse é horrível. Péssimo, que negócio ruim danado. Ainda bem que existe mesa digitalizadora, mas como eu não tenho, fica aqui na obra de arte mesmo. Então, o que é que eu faço? Eu coloquei meus 100 ml aqui nessa plaquinha, tá? E aí, ou 50 ml, seja lá quanto for, né? A estatística vai dizer quanto. E aí foi observado que cada plaquinha dessa tinha lá tantos ml. E aí eu vou separar. Ai, meu Deus. Eu vou separar cada plaquinha, quadradinho aqui. Eu vou fazer um códigozinho para ele, tá? Pronto, eu tenho 25 quadradinhos. Cada quadradinho, né, para me dar 100 ml, vai ter 4 ml dentro de cada um deles. Então, a minha estatística, ela mostrou que desses 100 ml, eu só vou precisar de, vamos supor, de 5 quadradinhos, que me daria, deixa eu só apagar aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, só 20 ml seria suficiente para eu ter ali meu número, né, mínimo de coleta, que seria suficiente para não mostrar mais variação. Então, eu vou pegar 5 quadradinhos, certo? Aí, aqui, eu vou usar a randomização. Então, vamos supor que foram sorteados esses quadradinhos aqui. Não foi aleatório? Então, foi sorteado esses aqui. Então, 1B. Ai, meu Deus, quando eu tento fazer rápido é pior. 3A, 3C
4D e 5A. Então, esses seriam os quadradinhos que eu estaria estudando. E aí eu faria, né, a regrinha de 3. Se em 20 ml eu tenho X parasitas, em 100 ml, né, eu teria Y. Vamos supor, se em 20 ml eu tivesse aqui 15 parasitas. Então, em 100 ml eu teria X. E aí faria a regrinha de 3, beleza? Então, muitas vezes, como uma forma de otimizar, né, a coleta de dados, a gente utiliza a randomização, como neste caso aqui. No lugar de eu estar olhando os 100 ml, só olhando 20 ml já seria suficiente. Bom? E aí, a penúltima questão do TED de vocês. Professora, eu Oi. não entendi direito, não. Não? Qual parte? No final, que a senhora falou que poderia fazer, dava para fazer a regra de 3. Ó, porque aqui eu tenho 100 ml, tá? Deixa eu fazer o cálculozinho aqui mais bonitinho. Aqui eu tenho 100 ml. O total da minha amostra, tá? Uhum. A estatística, ela me mostrou que 20 ml seria o suficiente para eu ter aquela média. Lembra que eu mostrei no outro gráfico? Ou seja, eu não preciso estar analisando os 100. Eu preciso só com 20% aqui já seria suficiente. Então, a minha regra de 3, quando eu estava analisando, né, em 20 ml, eu achei 15 parasitas. Vou botar assim só PRA para saber que é parasita, tá? Então, 15 parasitas. Então, em 100 ml, eu vou ter quanto? X. Como é que a gente faz aqui essa regrinha de 3? Entendi agora. 100 vezes 15. A gente vai ter 1.500. E aqui, né, 20 x igual a 1.500. Aí a gente faz o quê? X igual a 1.500, regrinha de 3 normal. Dividido por 20, aí dá o resultado. Entendeu agora? Entendi. Aí vocês façam a conta aí, quem tiver curiosidade. Então, a pergunta da terceira atividade, né? A questão 3 é: como eu quero coletar meus dados? Então, como eu quero estar coletando meus dados? Você vai coletar seus dados através de uma entrevista, através de um questionário, através de um instrumento de coleta, uma ficha já específica, como, por exemplo, a ficha do Sinan. Você vai estar gravando áudio, vídeo, você vai fazer as anotações no caderno. Então, como que você vai coletar seus dados, tá, no trabalho de vocês? No caso, no meu TCC, eu posso fazer aquela coleta de dados que eu tinha dito Eu lembro anteriormente. não. Não lembro não, pode falar. Que eu ia falar com alguns colegas, enfermeiros do setor, coordenadores, para saber em questão dos erros que Lembrei acontecem agora. na enfermagem. Sim. Aí, no caso, isso seria como uma coleta de dados para mim. Isso seria a sua coleta de dados, não é como não. Seria. Ai, quebrei meu negocinho de água. Ah, meu Deus. Tava tentando botar água aqui só com a mão, mas acho que quebrou só a correiazinha de levantar. Foi. Talvez sair do canto, depois eu bebo água. Sim, aí você vai dizer o quê? Sua coleta de dados vai ser através aí de entrevista, né? Porque você não vai estar fazendo perguntas, conversando com as pessoas. Certo? Aí você pode colocar, por exemplo, a coleta de dados vai ser através de entrevista, onde será gravada o áudio ou áudio e vídeo, certo?
Porque, às vezes, na hora, não dá tempo você anotar tudo, né? Que você está conversando ali com a pessoa. Então, você fazendo a gravação ou só do áudio ou do vídeo e depois transcrevendo aquilo, avaliando aquilo, vai ficar melhor, tá? Porque aí você faz com calma. Certo? Certo, ok. Entendido. Então, você quer saber qual é o efeito da qualidade alimentar na velocidade de atletas de atletismo. Então, são aqueles velocistas, né? Aqueles corredores, vamos supor, de 100 metros, né? 100 metros rasos, tipo o Bolt lá. E aí eu inicialmente vou utilizar a randomização. E aí eu distribuí ao acaso os atletas em 3 tipos diferentes de alimentação que eu estou testando. Então, dieta A, B e C, eu quero ver qual das 3 dietas é melhor. E aí eu distribuo, né, de forma aleatória, os atletas ali naquelas dietas. Só que aí você parou para pensar, né? Você fez lá o que a professora Clênia está dizendo, você avaliou se existia variações no seu estudo, e aí você suspeitou que a velocidade dos atletas ele varia com a idade. E aí, como faz o experimento para ter em consideração esse fato? Então, vamos trazer uma informação para vocês. Então, quando a gente, por exemplo, vamos supor que você tinha idades que variavam ali de 15 anos, 25 anos e 35 anos. Para atletas de atletismo, as pessoas com 15 anos, elas ainda não estão com toda a sua estrutura osteomuscular, vamos dizer assim, no seu auge. Eles ainda estão desenvolvendo. Por mais que sejam atletas de alto nível para aquela idade, mas eles ainda não estão no seu auge. Diferente de outros esportes, né? Cada esporte vai ter a sua peculiaridade ali, que vai definir, né, qual seria o auge ali de idade. Já para o atletismo, né, nessa situação que a gente está falando de corredores 100 metros rasos, adultos com 25 anos, eles estariam ali no auge do seu rendimento, né? Sua musculatura ali muito mais forte, os ossos e tal. E aqueles com 35 anos já estariam perdendo rendimento. Não é à toa que a gente, tirando, né, o Bolt, que está ali, a última Olimpíada dele, não é à toa que foi a última, ele já estava beirando seus 30 anos. Então, eu não lembro exatamente qual era a idade, mas já estava, ou já tinha feito 30, né, eu estava bem próximo dos 30. E aí a gente tem aquela questão de que ele vai perder rendimento, então ele não vai estar no auge. Naturalmente, ele perde rendimento pela, né, questão da vida mesmo, né, da fisiologia. Então, eu vou pegar e blocar os indivíduos em idades, os jovens com 15 anos, os de idade média com 25 e os sêniores com 35 anos. Se eu não considerar a idade, né, pegar eles de forma aleatória e sair distribuindo nas dietas, eu não vou saber quem é quem. E vamos pensar assim que, por coincidência, né, já que foi aleatório, este indivíduo e este indivíduo, eles tinham 25 anos. Ou seja, naturalmente, eles já estão no auge do seu rendimento. E vamos supor que esse e esse, eles tenham 15 anos, que são os que estão com o menor rendimento, né, comparando pela questão idade. Então, eu vou chegar como resultado e dizer que a dieta A é a melhor. Mas não é que a dieta A é a melhor, é porque eu peguei os melhores atletas e coloquei na dieta A. Aí lembram daquela questão dos fatores de confusão que a gente precisa observar? No caso, quem foi o fator de confusão aí? Foi a idade que não foi observada, bom? Já aqui, nesse outro exemplo, eu considerei a idade. E aí eu coloquei aqui com 15 anos, nessa corzinha aqui meio alaranjada com 15 anos, os azuis com 25 anos e os pretinhos aqui com 35 anos.
Então, em cada dieta, eu tenho representantes de cada idade. Agora sim, eu estou contornando o fator, a variação idade, para que o meu trabalho ele tenha resultados, né, fiéis, tá? Resultados corretos. E aí eu posso, justamente pela essa questão da variação idade, eu posso até descobrir algo a mais. Eu posso descobrir que a dieta C, ela é a melhor de todas, que a dieta B, ela se encaixa para os de 25 anos, que a dieta A se encaixa melhor para os de 15, por exemplo. Eu posso, né, pela diferença das idades, eu posso identificar muito mais coisas do que o que eu antes estava pensando, tá bom? Então, vejam que neste estudo aqui, eu não poderia estar fazendo a análise, vamos dizer assim, sem fazer a coleta dos dados idade. E aí a gente chega num outro aspecto que é a calibração. Vocês já ouviram falar disso? Hein, gente? Já. Vocês já ouviram falar de Sim. calibração? O que é a calibração? Ouvir falar uma coisa, saber o que é outra. É. Eu entendo o que é, mas assim, dizer exatamente. Sei, dizer assim, né? Assim, eu não sei. Calibre é o estilo de corpo. É o quê? O estilo do corpo. É o calibre. Aquele animal que Não, tem o isso aí é calibre máximo. biotipo. Não, isso é biotipo, isso é outra coisa. Então, massa corpórea, isso aí é o IMC, né? Então, Desenhos aqui, eu vejo que é quando tá, tipo, a balança tá meio descalibrada, que fica dando os valores diferentes, divergentes. então, calibração é o quê? É você ter um aparelho e ele tem que lhe dar um resultado. Vamos supor, eu pegasse essa bolinha aqui, vamos supor que ela fosse de chumbo, ela tivesse 1 quilo, e eu botar lá na balança, e eu tendo conhecimento que ela tinha 1 quilo, né? E aí eu pego, coloco na balança e a balança me dá 850 gramas. Isso mostra o quê? Que a balança está descalibrada. Eu preciso ajustar ela, e aí quando eu vou fazer a calibração. Então, a calibração é você dar uma informação conhecida, como, por exemplo, eu pegar um peso de 1 quilo e colocar na balança. Então, eu sei que ali tem 1 quilo, então a minha balança eu vou calibrar para ela regular e me mostrar 1 quilo quando tiver com um peso semelhante àquele. Então, aparelhos de pH, balança, fita métrica, kit para medir glicemia, kit para medir metais e amostras de água, né? Entre vários outros aspectos, eles precisam estar calibrados, tá? E aí a gente chega no conceito de calibração, que é a verificação de uma medida de um aparelho usando como padrão uma amostra com valor conhecido, aquilo que eu falei, pego 1 quilo de chumbo, boto na balança e ele me dá 1 quilo. Então, calibre os instrumentos de medida para eliminar fatores de confusão. Que o fator de confusão pode ser o quê? Pode ser o equipamento que está descalibrado. Então, um equipamento que é muito utilizado por vocês, né, da área de saúde, então é o quê? O tensiômetro. Então, quando vai verificar a pressão de um indivíduo, principalmente esses que são digitais, né, eles não são tão fiéis, vamos dizer assim. Eles precisam ter uma calibração muito boa. E aí, quanto mais você usa, maiores as chances dele descalibrar. Então, é necessário ter uma calibração e cada equipamento ele tem a frequência que deve ser calibrado. Então, vamos supor que você esteja fazendo um trabalho avaliando a pressão das pessoas e o seu aparelho ele está descalibrado. Vamos supor que ao invés de marcar 120 por 80,
ele está marcando 2 pontos a mais. Então, ele está marcando 140 por 100. E aí você mede uma vez, né, um dia, vai no outro dia, vai no outro, sempre marcando, né, acima. Aí o que é que você vai dizer? Eita, aquela pessoa está com hipertensão. Vamos, né, começar o tratamento ali, porque a pressão dela está constantemente em 140 por 100. Não é que ela está doente, não, é porque o aparelho está descalibrado. É importante, então, né, que esteja sempre havendo uma conferência e levando para os locais, quando necessário, né, porque tem algumas calibrações que você pode fazer, né, no próprio ambiente. Já outras você tem que levar para estabelecimentos, né, empresas específicas que possuem lá o selo do Inmetro, tudinho direitinho, para poder verificar se está tudo funcionando ok. Outro exemplo que muita gente faz errado. Todo mundo aqui conhece aquelas fitinhas testes de glicemia, não é? Sim. É que você pega, faz lá o furinho no dedo para fazer a retirada, né, através de capilar. Aí põe a gotinha ali de sangue, colocou no aparelho e ele faz a leitura. Então, vocês já observaram, isso lógico varia de marca, tá? Tem umas que não precisam, mas fazendo no contexto geral elas precisam. E aí o que é que vem? Dentro da caixinha das fitas teste, que você vai estar utilizando, né, para verificar a glicemia das pessoas, ela possui dentro dela uma fita que a gente chama de fita teste, que é a fita de calibração. Então, quando você vai utilizar pela primeira vez aquela caixinha, você tem que calibrar o aparelho utilizando a fita teste daquela caixinha. Por quê? Porque ela está calibrando o aparelho para as fitas daquele lote. E aí, o que é que acontece muitas vezes? Às vezes até, vamos supor, está tendo um evento, você vai coletar de 1000 pessoas. Aí a primeira caixinha você abriu e fez lá a fita teste. Aí vamos supor que seja uma caixinha com 50 unidades. Aí na segunda caixinha você abre, já não usou. Na terceira, na 10ª, na 30ª, nunca mais você usou a fitinha teste. Então, pode ser que os seus resultados não sejam de fato aqueles que estão mostrando, tá? Então, o correto é abrir uma caixinha, vou usar a fita teste para calibrar. Estou usando uma outra caixinha, então antes de usar as fitas ali, eu vou usar a fita teste para calibrar para aquela caixinha, certo? Então, isso é muito importante e pouca gente dá atenção para isso. Então, calibre para ter certeza da exatidão e precisão, né? Então, se a gente estiver comparando com o alvo, a gente deveria estar atingindo, né, o alvo e não de forma inexata, imprecisa. A gente precisa ser exato e preciso, alcançando ali o nosso alvo. E eu estou tentando fazer o círculo e não estou conseguindo. Bom, vocês entenderam onde tem que acertar. Vamos lá. E em cima, né, de tudo que a gente já falou, a gente já percebe que existem variações e uma delas é a variação intraobservador, que é a imprecisão ou inexatidão introduzida por erro humano. E aí pense em soluções. Como assim? Então, existem estudos, tá? Existem pesquisas, onde vai ser necessário que apenas uma pessoa colete o dado. Porque se mais pessoas coletarem os dados, aqueles dados podem apresentar erros. E para evitar isso, então, apenas uma pessoa vai estar coletando. Porque existem aspectos do observador que vão estar variando. Então, para evitar isso, apenas uma pessoa coleta. Ou, como é muito usado também, criam-se protocolos, onde todo mundo vai seguir o mesmo protocolo para que aquele trabalho que esteja sendo realizado, aquela coleta de dados, não sofra influência. E aí, gente, nós chegamos na variabilidade
interespecífica. Então, a variabilidade interespecífica, a gente pode estar comparando como nesse exemplo aqui dessas imagens. Eu vou estar num concurso de beleza, onde eu pego 5 homens para escolher qual dessas mulheres serão a mais bela. Dependendo da cultura daquele indivíduo, ele pode dizer que é a mulher A, que é a mulher B, ou que é a mulher C, ou que não é nenhuma delas. Então, aspectos culturais, por exemplo, vão definir que esses anéis do pescoço, quanto mais anéis, mais bela é a mulher. Isso é uma questão cultural. Então, se eu peguei pessoas que são desta cultura aqui, eles vão votar nela, tá? Então, no momento que eu tenho protocolos, né? Eu tenho que seguir esses pontos aqui. Então, vamos comparar aqui entre essas 3, quem mais vai atingir uma pontuação mais alta e assim vai ser a vencedora, vamos supor. Que é o que a gente vê, né, nos concursos de beleza aí, Miss Brasil, Miss Universo, coisas do tipo. Às vezes a gente olha para uma pessoa porque a beleza é muito relativa, né? E aí a gente olha assim para algumas mulheres, né, que estão ali na Miss Universo e tal, e a gente olha assim a vencedora ou algumas que estão lá e diz, caramba, eu conheço pessoas, né, mulheres muito mais bonitas do que as que estão aí, tal. Mas como eu falei, isso é relativo para o seu gosto, né? E os padrões, o protocolo que foi escolhido ali para considerar a mulher mais bonita, não é só estritamente a beleza física, né, externa, que está seguindo ali alguns padrões. Então, às vezes você tem pessoas conhecidas, vamos supor, que ela externamente é linda, mas por você conhecer ela e o caráter dela, né, não ser de uma pessoa legal, você olha assim e você já não consegue mais enxergar a beleza física dela, certo? Então, isso é bem relativo. Então, a variabilidade interobservador é o erro originado pelo fato de vários observadores coletarem os dados. E aí, diferença nas leituras entre aparelhos também cai na mesma categoria. Se a gente estiver falando, né, desse erro originado pelo fato de vários observadores coletarem o mesmo dado, como que a gente contorna? Construindo protocolos. E como que a gente contorna em relação aos aparelhos? Também utilizando o mesmo tipo de aparelho, marca e modelo, como a gente já falou antes. E aí um ponto extremamente importante que vocês devem estar levando em consideração é decidir como medir. Perguntando a si mesmo, qual é a precisão que você necessita? Ou seja, se você tiver, por exemplo, trabalhando com bebê prematuro, tá? Bebê prematuro recém-nascido. Ali um bebezinho nasceu com 6 meses. Você vai estar, um dos critérios que você vai estar avaliando é o peso dele. Você vai trabalhar com esse bebê anotando as informações de peso dele. Você vai anotar em quilos ou em gramas? Hein, gente? Em gramas, que é bebezinho recém-nascido. Uhum. Em gramas. Principalmente Principalmente um bebezinho prematuro, qualquer graminha ali a mais ou a menos faz uma diferença gigantesca. Agora, se eu estiver falando de um indivíduo adulto, eu vou estar usando quilos ou gramas? adulto é em quilos. Em quilos, né? Às vezes você faz uma refeição, ingeriu ali numa refeição inteira 1 quilo. Eu conheci um rapaz que eu fiquei, meu filho, benza a Deus, viu? O almoço dele deu 1,2 kg. E ele era assim, ó, magrinho que só. Isso vai para onde? Essa genética não vem para mim? Então, é importante que vocês saibam, né, qual unidade que vocês vão estar utilizando na pesquisa de vocês. Lógico, individualmente, cada pesquisa vai ter uma necessidade diferente. Então, na sua pesquisa, vai ser quilos ou vai ser gramas? E lembrar que, se você utilizou uma unidade de medida, você deve estar sempre utilizando a mesma no trabalho.
tá? Não ficar uma hora você usa quilos, outra hora você usa gramas, né? Outra hora usa toneladas, não. Você sempre tem que estar utilizando a mesma unidade de medida e a mesma nota científica, né? Então, se você colocou ali 10 a segunda, né? 1 vezes 10 a segunda, então toda hora vai ter que ser 10 a segunda. Não pode ser um 10 a quarta, outro 10 a quinta, outro 10 a terceira. Não, porque isso aí vai gerar um erro na interpretação dos dados. E aí, a última questão do TED de vocês é como eu quero registrar os meus dados, tá? Então, gente, como que vocês vão estar registrando os dados de vocês ali? Então, vocês estão analisando, depois vocês vão colocar isso numa planilha eletrônica, né, que seria ali um Excel da vida. Você vai estar registrando no computador, no caderno, tá? Então, assemelha um pouco, na verdade, complementa o que vocês falaram na questão 3. E aí, só que eu esqueci de falar aqui na variabilidade, né, interobservador, onde a gente tem um erro originado pelo fato de várias pessoas, né, coletarem os mesmos dados. Vou trazer um exemplo aqui. Vamos supor, a gente está trabalhando com coleta de dados de análise laboratorial, né, onde a gente vai ficar ali no microscópio fazendo a leitura, interpretando os resultados e tal. E aí, na análise, na coleta ali do material no microscópio, vamos supor que eu sou uma pessoa muito detalhista e eu passo em cada amostra 2 horas. Então, numa manhã eu vou estar fazendo ali, né, entre 2 e 3 amostras só. Agora tem outro colega que ele é super rápido. Em meia hora ele termina ali de fazer a análise de cada amostra. Então, a gente tem aí uma diferença muito grande, né, de tempo que pode influenciar no resultado. Então, quem fez muito rápido pode estar deixando de ver alguma coisa e quem fez muito lento pode estar perdendo tempo. Então, vamos criar um protocolo? Então, eu digo, então todo mundo agora vai coletar 1 hora. Então, quem é mais rápido vai ter que olhar um pouco mais de detalhes, né? Aquele material, e quem é muito lento vai ter que dar uma acelerada para que todo mundo esteja seguindo um padrão. E isso, né, dentro da área de saúde é repleto de protocolos que vocês têm que seguir. Então, por exemplo, protocolos de segurança contra infecções hospitalares. Então, existem aqueles protocolos mínimos, né, que são as diretrizes do Ministério da Saúde e tal, e cada ambiente, né, cada hospital, por exemplo, ele pode criar o seu próprio protocolo, incluindo aquele mínimo, né, mas fazendo com que ele seja mais rigoroso, né, que realmente minimize ali mais ainda as possibilidades de infecção hospitalar. Então, os protocolos na área de saúde existem inúmeros e vocês sabem muito mais do que eu, certo? Então, a gente encerra este pedaço da aula 3, né? Esse pedaço da aula, que é o fim da aula 3. Então, a gente encerrou aqui nossas atividades referentes ao TED de vocês, certo? E vamos iniciar agora a nossa aula 4. Então, deixa eu transmitir para vocês aqui a nossa aulinha número 4. Deixa eu só fazer uma correção. Prontinho. Então, dentro do que a gente falou, vamos dar continuidade agora, detalhando um pouco mais na construção do trabalho. Até então, a gente estava, querendo ou não, construindo o trabalho de vocês, né? A gente precisava dessas informações para que vocês consigam fazer a prova na nossa avaliação, que vai ser uma avaliação oral, vai ocorrer agora no finalzinho de setembro, se eu não me engano, dia 25, né? Então, era importante que vocês tivessem essa orientação
para a gente poder passar adiante e agora vocês começarem a escrever de fato o trabalho de vocês. Então, a gente vai ver agora a padronização da escrita em RAD, tá? Que em RAD vem de quê? De I de introdução, a sigla é em inglês, tá? M de metodologia, R de resultado, o A é do Izinho aqui, tá? De and, em inglês, que significa o I. Então, resultados e discussão. Então, na introdução, a gente vai estar trazendo qual é o problema, ou seja, qual é a questão a ser estudada no trabalho de vocês. Materiais e métodos ou metodologia é como foi estudado, ou seja, como vocês vão estar coletando os dados de vocês, certo? Como vocês, como estão no TCC1, tá? TCC1, então, é como será coletado. Já no TCC2, vocês vão reescrever a metodologia, no caso, aquelas palavras que estavam no futuro, elas terão que vir para o passado, tá bom? Vocês vão ter que fazer essa correção. Dúvidas até aí? Não? Sim. Diga. Sim. Essa parte da introdução vai envolver todo isso que a senhora deu até agora? Sim. Ou não? Contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivo. Tudo isso vai vir na introdução. Certo? Por isso que a gente já estava construindo. Certinho? Certo. Muito bom, não, mas tá certo. Oxi! Resultado. Quais foram as respostas? É porque eu achei muita coisa para uma introdução, mas é preciso de tudo isso, né? Sim, para poder fazer todo o resto do trabalho. Certo. Certinho? Ok. Certinho. Não tá muito não, mas tá. Então, para o TCC2, a gente vai ter só isso, resultado de discussão, tá? Então, no TCC1, como a gente já viu, vai ser introdução, metodologia, cronograma, orçamento e referência. E no TCC2, a gente substitui cronograma por resultado de discussão e orçamento por agradecimento. Certinho? Resultado. Certinho. A gente vai dizer quais são as respostas, né? O que foi encontrado em cima do trabalho de vocês, tá? Então, cada um no seu respectivo trabalho vai estar definindo, depois da coleta de dados, né? Quais foram as respostas que vocês tiveram, né? E o que é que foi encontrado em cima daquelas respostas. Bom? E por último, né, que no caso da gente é junto, o resultado da discussão, na discussão vocês vão dizer o significado de cada uma das respostas. E aí, trazendo os resultados e mostrando ali, explicando, né, o que é que precisa ser, o que aqueles resultados trouxeram, né, para o seu trabalho, o que é que trouxe de novo, ou que trouxe igual aos demais, como é que chama? Pesquisadores, né, o que a literatura traz ali, comparando com o seu resultado. Então, é sempre importante que vocês tenham em mente aí como é que chama? A forma que vocês vão fazer o trabalho, bom? Continuando. Tá bom. A gente chega nessa estrutura aqui, que são... Eu acho que eu falei isso para vocês no início do semestre, que quando vocês... eu vou estar mostrando para vocês como construir um trabalho científico,
tá? Independente da formatação que ele vai estar seguindo. Então, pode ser que vocês leiam artigos, por exemplo, onde a justificativa ela esteja fora da introdução, ou o objetivo, existe uma seção à parte só para o objetivo, sem estar dentro da introdução. Ou seja, eu vou estar ensinando vocês como que é a escrita científica. Se algum ponto ali vai estar dentro ou fora de outra seção, isso é só formatação. Mas a informação, ela deve existir, tá bom? Então, a gente tem aqui o seguinte, né, neste exemplo. Todos iniciam com o abstract, que é o resumo em inglês, tá? Como esses esqueminha aqui, eles estão em inglês, então, a gente tem primeiro o resumo. O resumo, ele é a primeira coisa que a gente faz. Entendeu? Desculpa, ele é a primeira coisa que aparece no trabalho, mas ele será a última coisa que vocês vão fazer. Entenderam? Por quê? Porque a gente só pode resumir o que está pronto. Então, como é que eu vou resumir alguma coisa se eu não fiz todo o resto? Ok? Então, o resumo vem primeiro, mas é a última coisa a ser feita. Depois a gente tem o quê? A nossa introdução. E aí eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês sobre a técnica do funil. Vocês estão vendo que ele tem aqui, ó, essa parte de cima bem alta e a parte de baixo mais estreitinha, aqui mais larga e aqui mais estreita. É o que a gente chama de técnica do funil, ó. Eu vou trazer a informação e vou afunilando até chegar no que você quer. Que no caso para a gente é o quê? O objetivo. Então, eu vou trazer a contextualização do meu trabalho, vou trazer informações sobre aquela temática, aí trago a minha justificativa, pergunta, hipótese e finalizo com o meu objetivo. Entenderam? Então, terminamos nossa introdução. Aí a gente tem o quê? A metodologia, resultado e discussão. Então, a discussão, observem que ela é o oposto, ó, da introdução. A discussão, ele vai o quê? Desafunilar. Então, à medida que eu tenho os resultados, eu vou discutindo eles. E com isso, eu vou alargando a minha discussão. Então, a maioria dos artigos científicos, eles trabalham dessa forma. Um outro método de se utilizar a escrita científica, observem aqui, resumo, né, da mesma forma, introdução, da mesma forma, só que a partir daqui, ó, metodologia, olha onde ela veio parar. Embaixo. Então, eu tenho primeiro o resultado de discussão para depois ir à metodologia. Ou seja, ele deixou de ter a metodologia? Não. Ele só fez o quê? Mudar a posição. Certo? E aí vocês, se futuramente forem publicar na revista científica, é só olhar a formatação, gente. É só ver qual é a exigência deles e seguir aquela formatação. As informações vocês já têm no trabalho. Então, eu, Clênia, particularmente, eu não gosto deste tipo aqui. Por quê? Porque para eu poder estar interpretando os meus resultados, eu preciso entender como que eles foram coletados. Porque dependendo da forma que eles foram coletados, que é aí quem vai me dizer isso é a metodologia, por isso que ela costuma vir logo depois da introdução. Então, para eu entender o pesquisador chegou ali naqueles resultados, eu preciso saber como foi que ele coletou. E a metodologia é que vai me trazer essa informação. Então, eu, Clênia, particularmente, não gosto, né, de ler artigo neste formato aqui. Já neste outro, o que é que a gente tem? A gente continua com o resumo, ó, igual a todo mundo, a introdução. Aí aqui a gente tem metodologia, igual ao primeiro, só que a gente tem um outro ponto aqui, ó, resultado de discussão, resultado de discussão, resultado de discussão e conclusão no final. Aí eu pergunto para vocês, esses outros dois possuem ou não conclusão? Hein, gente? Não, acho que não. Toda pesquisa ela precisa ter uma conclusão.
A diferença é que, no caso da gente, tá? Para o TCC de vocês, ele vai estar dessa forma assim. A conclusão, ela está dentro da discussão. Então, o último parágrafo, ou no máximo os 2 últimos parágrafos do trabalho de vocês, é a conclusão de vocês. Tá? A diferença é que aqui teve uma seção separada a conclusão. Mas ela está aqui dentro e ela está aqui dentro. Tá bom? Nesse Então, outro último, ele tem discussão também? Tem aqui, ó, resultado de discussão. É, porque não dá para ver direito. Ah, tá. Então, tem sim resultado de discussão. Só que aqui foram feitos separados. Eu mostrei todos os resultados e depois eu discuti. Aqui não, eu já vou mostrando e discutindo cada um deles, que é o que a gente faz. Eu acho melhor também do que fazer separado. E aí a gente chega, né? Deixa eu só ver o próximo slide aqui. A gente chega aqui para não ficar tanta informação, porque na próxima aula a gente vai detalhar alguns pontos justamente para eu não fazer isso aqui, para não confundir a cabeça de vocês. Aí, para não ficar tão pesado, tá? Mas vamos continuar aqui um pouquinho ainda. Antes de planejar o artigo, coloque as seguintes questões. Qual é a mensagem que você quer transmitir com o seu trabalho? Qual é o formato correto para transmitir a mensagem? E qual será a audiência da sua mensagem? Por quê, e como? Vamos trabalhar isso de forma prática para vocês entenderem como que funciona. Fica mais fácil, né? Trazendo exemplos. É bem mais fácil. Bem mais fácil, porque eu acho que vocês estão tudo perdidos aí com essas frases soltas, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Por isso que é bom eu deixar gravado para vocês, porque aí, se vocês por acaso esquecem, né, do que foi dito em aula, é só voltar lá no vídeo e assistir novamente. Então, vamos lá. Eu vou assistir umas 10 vezes. Vamos supor que você queira fazer um trabalho onde você está, você quer avaliar, né? Você quer ali não só avaliar, mas orientar também a questão de crianças de 6 a 8 anos de idade em relação a doenças parasitárias. Tá? E aí, você achou quem? Quem vai ser a sua audiência? Certo? Sua audiência vai ser quem? Crianças de 6 a 8 anos. Então, no momento que eu sei qual é a minha audiência, eu preciso saber qual é o formato correto para transmitir a minha mensagem para a minha audiência. Então, se eu estou trabalhando com crianças, eu quero esclarecer elas, por exemplo, a importância da lavagem das mãos, né, da higiene, de andar calçado, de não comer quando o alimento cai no chão, de não colocar na boca, né, coisas do tipo. Então, vocês acham que para crianças, né, que é a minha audiência, de 6 a 8 anos, seria interessante eu ficar ali só colocar um data show, uma projeção ali e ficar falando para elas? Seria interessante? Não. Eu conseguiria transmitir a minha mensagem? Não. Não. As crianças, elas iriam começar a ficar dispersas, ficar brincando, pulando, correndo, fazendo de tudo, menos prestando atenção no que eu estaria falando, correto? Correto. Então, vamos lá nos adequar. Eu sei que é minha audiência, aquelas crianças. O formato correto, então, seria o quê? Eu teria que trabalhar de forma a fazer com algo lúdico, né? Algo específico para a faixa etária. Então, eu colocaria ali brinquedos, joguinhos, poderia até fazer uma gincanazinha entre eles, né? Algo que, brincando, eles conseguiriam estar aprendendo. E aí, com isso, eu estaria conseguindo o quê?
transmitir a minha mensagem. Deu para entender? Sim. Pronto. Deu, Então, professora. belezinha. Então, eu estou aqui. Meu trabalho, eu não quero me limitar só às crianças. Por quê? Porque a gente sabe que muito do que as crianças, por exemplo, comem, né? Muito não. As crianças só vão estar comendo o que deveriam, né, estar comendo apenas o que os adultos, né, preparam e disponibilizam para elas. Então, é importante também eu orientar os adultos, né, os responsáveis por aquelas crianças. Ou seja, quem é que eu estou mudando agora? A minha audiência. Então, o formato que eu vou usar para essa audiência agora de pessoas que seriam os responsáveis por aquelas crianças, eu vou usar a mesma coisa, vou ficar com joguinhos, brincadeirinhas. Para os adultos, Não, vai ser diferente. vai ser diferente. Eu vou estar utilizando uma linguagem específica da área de saúde, uma linguagem técnica. Por exemplo, eu estaria falando sobre a importância do cozimento, né, dos alimentos, da lavagem correta de alguns alimentos que forem consumidos crus. E aí eu falasse, não, porque a Ascaris lumbricoides, em seu ciclo de vida, Pronto. seria interessante? Não. Não, Não. porque a gente teria ali pais que até poderiam ser da área de saúde, estariam compreendendo, mas a gente também pode ter pais que nunca frequentaram escola, né? E estaria ali dizendo, meu Deus, eu vou ter um alien dentro de mim, né? Com um nome tão feio. Então, é necessário que a gente adeque a linguagem para aqueles adultos. E como eu disse, mesmo sendo adultos, eu não poderia, por exemplo, estar fazendo uma apresentação com data show, porque, como eu falei, pode ter gente que nem frequentou a escola, né? Não sabe nem ler. Então, ficar botando slide com um monte de texto ali não seria adequado. Eu poderia, por exemplo, estar usando o slide com imagens, né? Trazendo imagens ali para explicar tudo que eu estou, fotografias, né? Para explicar tudo que eu estou querendo. Agora, se eu estiver falando com os professores, porque já que eu estou fazendo estudo numa escola, então é importante também que os professores, né, orientem as crianças. E aí, a minha audiência mudou agora. O formato vai mudar? Vai. E os Posso professores são mudar. entendem mais, né, da E se parte. todo mundo ali, se é professor, sabe ler, né? Então, eu já posso estar mudando um pouquinho. E agora eu E concluí o meu professor trabalho. Oi. Tá tem ok? que ser um contexto didático para o professor passar para os pais também. Isso. E agora eu concluí meu trabalho, eu quero apresentar os meus resultados num congresso, tá? No congresso ali da área de saúde. Minha audiência mudou? Mudou. Completamente. Mudou. Agora eu estou voltando especificamente para pessoas técnicas, pessoas que têm o conhecimento específico daquela área. Então, eu não vou mais usar a mesma linguagem. Agora, eu já posso usar termos mais técnicos, né? Mais, uma linguagem mais rebuscada para a área de saúde. E aí, o formato também eu posso estar trazendo um formato mais específico, né? Uma forma de apresentar para aquela situação. Então, viram num único trabalho que a gente pode ter várias formas diferentes de coletar os dados? Então, tem que prestar atenção em cada situação dos trabalhos de vocês. No caso aqui, eu teria uma metodologia para as crianças, uma metodologia para os adultos e uma metodologia para os professores. E eu teria que descrever no meu trabalho a metodologia para cada um deles. Deu para entender, gente? Sim ou não? Quem tiver com dúvida pode falar, tá? Pode dizer. Alguém Também tem dúvida? entender. Não, a gente pode seguir então? Podemos. Então, vamos seguir. Então, comece a escrever.
tá? Organize suas ideias, fazendo um esqueleto do trabalho de vocês. Que aí, na próxima aula, eu vou justamente estar iniciando fazendo o esqueleto, certo? Para que vocês possam aplicar isso, esse mesmo raciocínio, no trabalho de vocês. Então, faça uma lista do que quer tratar, na ordem pela qual você quer estar trazendo aquelas informações. É tipo se você estivesse fazendo ali um roteiro, tá? Eu vou ter que falar isso, depois eu vou ter que falar isso, isso, isso. São só palavras-chave, gente. É só para orientar vocês. E assim você vai começar a escrever cada sessão só depois que vocês tiverem o esqueleto de vocês, tá bom? Não comecem a escrever antes, porque vocês vão se perder. Quando a gente estiver na próxima aula, que eu trouxer o exemplo aqui para vocês, vocês vão ver como as coisas vão clarear. Tá? Vocês vão ver como vai ficar muito mais fácil vocês estarem desenvolvendo a escrita de vocês quando vocês criam esse roteiro. Então, vocês já podem estar criando esse roteiro, tá? Determinando o que é que vocês precisam falar na introdução de vocês e, se possível, já colocar na ordem, certo? Que aí na próxima aula a gente discute e quem quiser trazer como exemplo aqui para a gente falar aqui na aula, aí eu posso estar ajudando também, tá bom? Então lembre-se que um bom trabalho ele nunca acontece, não é algo do nada, eu tropecei e pronto, já tá a ideia tudo certo na minha cabeça. Não é assim, né? Ele vai ser um produto de um trabalho bem organizado. Então, vocês precisam ter dedicação, que isso eu já falei várias vezes, vou repetir novamente, né? Ficou redundante se repetir já novamente, então, mas deu para entender. Então, vou repetir aqui. Vocês precisam se dedicar para a construção do trabalho de vocês. Verifiquem, façam, na verdade, né, como eu sugeri para vocês. Da mesma forma que vocês têm um horário para as disciplinas, separe um horário na semana onde vocês realmente vão estar se dedicando exclusivamente para a construção do trabalho de vocês. Caso contrário, vocês vão ficar empurrando com a barriga, acumulando as atividades do TCC e ele não sai do canto. E aí, quando chegar no prazo final que tiver que entregar, aí já era porque você, né, não teve tempo suficiente, quer dizer, até teve, né, mas não se organizou no tempo que tinha para poder construir o trabalho de vocês. Certinho, pessoal? Alguma Certo. dúvida? Sim, professora. Dúvida tem muito, vai tirando. Pois tire aí a dúvida. Diga aí, Edna. Qual é a dúvida? Não, professora, eu já estou tirando. É porque, assim, gente, à medida que vocês vão construindo, aí as aulas vão acontecendo, vai estar esclarecendo algumas coisas que vocês estavam, né, assim, meio perdidos. Mas que é fácil. É o que, Ediane? Mas que é fácil, não é, não. Na verdade... Pode ser o costume. Pode ser o quê? Costume que a gente não tem. Então, era isso que eu ia dizer. Difícil ele não é. A questão é a prática. Quanto mais vocês construírem, mais vocês vão aprendendo. Aí, lógico, não é só com o TCC que você... pronto, eu terminei meu TCC, agora eu sou a melhor escritora de artigo da face da Terra. Não. Quanto mais você escrever, mais você vai aprender, mais você vai consolidar aqueles conhecimentos, aquela forma de escrita para um trabalho científico, consequentemente, mais experiência, você vai ter mais segurança, né, e vai fazer com mais facilidade os futuros artigos que vocês forem fazer. Exemplo, quando vocês terminarem o TCC, se vocês forem fazer um outro artigo, lógico que vocês não vão ter tanta dificuldade quanto vocês tiveram agora. Entenderam? É verdade. Não? Então, meninas,
Encerramos nossa aula, já que vocês não têm dúvidas, certo? Para eu poder falar com bem calma essa parte do esqueleto, trazendo um exemplo para vocês na próxima aula, tá bom? Tá bom. Então, nos encontramos semana que vem. Fiquem com Deus, se cuidem, sigam aí os protocolos de segurança. E um bom final de semana. Bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professora. Tchau, meninas.